Quantas e quantas receitinhas a gente conhece, né? Que mostra na internet lá, olha, compra verdura, põe ali vinagre, põe isso, põe aquilo, para tirar esses produtos químicos, né? Então, mesmo hoje a gente querendo ser natural, ainda assim a gente está sujeito a esses problemas por conta dessa situação aí. Então, o que fazer? Qual é a consequência do nosso modo de vida que a gente leva hoje? A correria, o estresse, as preocupações, a alimentação. Quais as consequências de tudo isso? Acontece que a gente faz com que o nosso organismo fique ácido. E qual é o problema do nosso organismo ficar ácido? Esse estudioso, esse cientista, prêmio Nobel, em 1931, ele foi prêmio Nobel porque ele descobriu uma coisa. Ele diz assim, ó, nesse slide, ó, em sua obra, O Metabolismo dos Tumores, Otto Heinrich Warburg demonstrou que todas as formas de câncer, se desenvolvem por duas condições básicas: acidose, que é a acidez do sangue, e hipóxia, falta de oxigênio. E o que causa tudo isso? O nosso modo de vida. Acaba fazendo o nosso corpo ficar ácido. E o nosso corpo ficando ácido, estamos sujeitos à doença. Esse é o grande problema. Olha o que ele diz, a citação dele que tem no pezinho da página ali, ó. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Presta atenção nessa palavra, tá? Tecidos alcalinos, que é o contrário de tecidos ácidos. Então, se o nosso corpo ficar ácido, doença. Nosso corpo fica alcalino, saúde. Uma criança, quando nasce, o organismo dela é mais alcalino. Conforme a gente vai envelhecendo, nosso organismo vai ficando cada vez mais ácido e por isso as doenças vão vindo. Ainda com o modo de vida que levamos, né? Isso se agrava ainda mais. Entende o problema? Tudo isso por conta do modo de vida que a gente leva, do que a gente come, não tem muito, a gente não tem escapatória, né? Vamos dizer assim, não, eu vou plantar, tudo bem, você vai plantar arroz, feijão, como é que você vai conseguir plantar arroz e feijão para você comer todo dia? Não há possibilidade, né? Então, tudo isso que a gente vive acaba nos levando a desenvolver acidez no organismo. Além disso, tem uma outra coisa que também contribui para os problemas de saúde. O que é? Os radicais livres. Já ouviu falar disso? Radicais livres. Mas o que são esses radicais livres? O radical livre é o átomo isolado de oxigênio e se torna prejudicial em excesso. É normal, nós temos radicais livres no nosso corpo. Ele é normal, nós precisamos dos radicais livres. Só que ele em excesso causa problemas na saúde. Por exemplo, olha o que acontece. O que os radicais livres fazem? Eles fazem a oxidação celular. Para quê? Para a célula se renovar. A célula tem que morrer para nascer uma célula nova, certo? Então, os radicais livres são responsáveis por isso. Mas o que acontece quando ele está em excesso? Quando ele está em excesso, aí ele destrói a célula, em vez de ajudar ela a se multiplicar, se renovar. Entende o problema? Os radicais livres em excesso. E isso já é estudado há muitos e muitos anos. Como mencionou aí no pé da página, as primeiras pesquisas sobre radicais livres surgiram em 1954. Então já se tem muito conhecimento sobre isso. E já se sabe que os radicais livres que provocam excesso provocam problemas. Como nós falamos, né? Quais são os pontos positivos dos radicais livres? Os radicais livres, ele ajuda a gente na imunidade, ajuda na cicatrização, coagulação, apoptose, que é a renovação celular. Então, ele tem esse papel positivo. O que acontece quando ele está em excesso? Aí acontece o que está aqui do nosso lado direito, ó. Envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas, patologias de modo geral. E aí a gente acaba adoecendo. Lembra aqui que o radical livre é uma molécula de oxigênio isolada, só o oxigênio que circula no nosso corpo. Ele vai oxidando oxigênio, né, em excesso, vai oxidando as células. E a célula vai ficando cada vez pior, mais doente e acaba causando as enfermidades. Muito bem. Como podemos então reduzir
a acidez e o excesso dos radicais livres no nosso organismo. Como que a gente consegue fazer isso? Existe um método simples, muito barato, tranquilo de se fazer. O que que é? Como é que a gente pode fazer? Bebendo água. Por incrível que pareça, né? Bebendo água. Nós vamos entender por que que a água ajuda a diminuir a acidez e ajuda a diminuir o excesso de radicais livres. Por que que a água ajuda nesse sentido? Vamos estudar aqui um pouquinho, né? Agora um pouquinho mais de química, né? Mas é simples de entender, tá? Embora a gente vai falar um pouco aqui de fórmulas, né? Químicas, mas é bem tranquilo. A gente vai entender, vocês vão ver como é simples. Conhece a fórmula da água, né? A fórmula é uma das fórmulas mais conhecidas do planeta. H2O. O que é H2O? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Beleza? Existe um processo de separação dessas moléculas. Chama hidrólise. A hidrólise dessa molécula de água, ela forma ali íons de hidroxila, que é uma molécula de oxigênio com uma de hidrogênio, e uma outra de hidrogênio fica separada. Mas a gente repara que os íons de hidroxila, ele tem um menuzinho ali, certo? É porque um elétron ali do hidrogênio foi para o outro. Ou melhor, ele pegou do que está com maisinho e puxou para ele. Então, esse íon de hidroxila, ele tem um elétron a menos. E o outro hidrogênio que está com maisinho, ele tem um elétron a mais. Então, olha que coisa interessante. Aí, essa formação dessas duas moléculas separadas, quando a gente faz a hidrólise da água, proporciona algo que vai ser muito positivo para a gente diminuir a acidez e também o excesso de radicais livres. O que que é? Qual é a vantagem de acontecer essa hidrólise, essa separação dessas moléculas? Tá vendo lá os íons de hidroxila e o íon de hidrogênio? Ele se associa, o íon de hidroxila, ele se associa com os minerais que tem na água. Normalmente o cálcio e o magnésio. Por que o cálcio e o magnésio? Tá vendo que eles têm dois maisinhos lá? Eles também estão faltando elétrons. E o íon de hidroxila está sobrando elétron. Olha que coisa interessante. Aí eles se juntam, se associam. Aí eles conseguem formar uma coisa que é muito importante para nós. Os hidróxidos alcalinos. Olha que coisa interessante. Essa formação dessa fórmula que a gente viu aqui, forma na água, porque ela passa por uma hidrólise e se associa com cálcio e com magnésio, ela forma hidróxidos alcalinos. Lembra lá o que eu falei que era alcalino? O corpo alcalino, saúde. O corpo ácido, doença. Então, quando a gente consegue fazer isso na água, a gente está ingerindo complexos alcalinos. E aí vai alcalinizar o nosso corpo. Lembra que a acidez é o contrário? Então, ácido, doença, alcalino, saúde. Então, quando a gente consegue fazer essa mudança na água, essa hidrólise, e joga minerais na água, acontece essa mudança de composição molecular, o que vai ajudar a nossa saúde. Mas olha que interessante, o que sobrou ali? Sobrou íons de hidrogênio, tá vendo? O hidrogêniozinho ali com o maisinho, né? Ou seja, ele está faltando um elétron ali. E sobrou isso daí na água. Beleza, o que acontece com esse íon aí que sobrou? Esse íon vai se associar com os radicais livres. Lembra lá do radical livre que a gente falou? Que é uma molécula de oxigênio isolada dentro do corpo? Esse íon de hidrogênio que sobrou, dentro do nosso organismo, ele pega aquele radical livre e junta com ele. O que ele forma? Água. De novo, dentro do seu organismo. E aí vai diminuir o excesso de radical livre. Olha que interessante. Então, viram aí que o segredo, o que é? Qual que é o objetivo principal, conforme destaca aqui o slide? Ao beber a água, os íons de hidrogênio reagem com o excesso de radicais livres dentro do nosso corpo e forma água. Agora, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conseguir separar a água, né? Por que isso é importante? Porque 70% do nosso corpo é água. 70% do nosso corpo é água. O cérebro até mais do que 70%. Então, em média, dentro do nosso organismo, 70% é água. Então, o que a gente precisa fazer? Beber uma água boa, uma água de qualidade.
Toda água é igual? Será que água é igual? Não. Tem água que faz coisa boa e tem água que faz coisa ruim. Olha que interessante que o doutor Lai Ribeiro, essa citação do doutor Lai Ribeiro, ele diz assim, ó, a água determina doença, a água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Olha que coisa interessante. Viu que ele falou lá, água ionizada. O que é uma água ionizada? Lembra lá que é a que fez a hidrólise e criou íons. É uma água ionizada. Então, a gente percebeu aqui que para melhorar a saúde, melhorar a acidez e diminuir o excesso de radicais livres, é fundamental que a gente consiga fazer a hidrólise da água. E aí que a gente vai entender agora por que que isso é importante. A gente vai ver uma diferença da água que hidrata e da água que não hidrata. Será que tem diferença da água que hidrata para a água que não hidrata? Então, eu compartilhar aqui um pouquinho. Perceberam, então, até agora, né? Vamos devagarzinho para a gente ir entendendo. Até agora a gente entendeu que para a gente melhorar a acidez e o excesso de radicais livres, que é o que causa as enfermidades, a gente precisa fazer hidrólise na água para que ela possa formar os hidróxidos alcalinos, para poder diminuir a acidez, sobrar o hidrogênio, associar com o excesso de radicais livres no corpo, e aí a gente vai diminuir o excesso de radicais livres. Até aqui é isso que a gente precisa fazer, beleza? Vamos ver qual o resultado disso quando a gente consegue fazer essa hidrólise na água. O que a gente precisa fazer para a hidrólise na água é passar ela por dentro de um campo magnético. O campo magnético é que vai conseguir fazer essa hidrólise na água. E é isso que a gente vai analisar aqui agora. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu compartilhar para poder facilitar aqui nossa vida. Eu vou mostrar o que acontece por que uma água hidrata e outra água não hidrata. É isso que a gente vai entender aqui agora. Vamos lá. Aí, agora tá. Tá certo aí, Heber? Tá vendo a célulazinha aí? Beleza. Então vamos lá. Olha o que acontece. A célula, ela possui poros. Na membrana celular existem buraquinhos, boquinhas, por onde vão entrar os nutrientes para a célula. E, inclusive, a água, porque é a água que vai levar o nutriente para dentro da célula. A água leva, ela carrega, vamos dizer assim, ela carrega para dentro da célula os nutrientes. Então, entende como a gente precisa muito de água e uma água boa para que ela possa entrar dentro da célula e levar os nutrientes e hidratar a célula? Muito bem. Olha o que acontece com uma água sem tratamento magnético, tá? Uma água sem tratamento magnético é uma água dura, cheia de cluster. O que são esses clusters? São cachos. A água solta, a molécula de água H2O, ela vai grudando uma na outra e vai formando um cacho, como se fosse um cacho de uva, cheio de moléculas de água grudado dentro dela. E quando ele está assim grudado, impede a penetração nas moléculas por meio dos poros, na célula por meio dos poros. Porque os poros são pequenininhos, não passa. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo ali uma célula grande? Aqui tá simbolizando uma célula. A gente está vendo ali a boquinha da célula aqui. Aí, tá vendo que lá dentro do seu organismo tem lá água? Parte está solta e parte está grudada em forma de cluster. O que vai acontecer? A água vai entrar parcialmente na sua célula. Parte da água não entra. Já reparou aquela vez que você bebe água e só vai no banheiro, bebe água, vai no banheiro, parece que está sempre com sede? É isso que está acontecendo. A água está em forma de cluster, parte vai para a sua célula, parte não vai. Você fica com sede e vai no banheiro o tempo todo. É por quê? Porque a quantidade de água que está entrando na célula é pouco. O que sobrou, o que o organismo faz? Põe para fora. Entendeu? Muito bem. Agora vamos ver o que acontece quando você trata uma água magneticamente. Ela fica leve, ela fica mais fácil de absorção na célula. O que acontece? Está aí a célula de novo, está aí os clusters. Imagina o seu organismo está cheio de cluster.
Mas imagina que em vez de você beber essa água cheia de cluster, antes de você beber, você passou ela por um campo magnético. Passou por um campo magnético forte. O que vai acontecer com ela? É isso aí, ó. Vai desfazer os clusters. Por isso que quando você bebe uma água, que foi tratada magneticamente, é uma água leve, porque está sem cluster, está disperso, entendeu? Aí o que vai acontecer com essa água dentro do seu organismo? Vai acontecer isso aí, ó. Você vai ter uma hidratação adequada. Toda a água vai entrar no seu organismo. Então, quando você passa a água por um processo magnético, você faz duas coisas. Você faz a hidrólise e você desfaz os clusters. Aí você consegue resolver todos os problemas para você poder melhorar a sua saúde. Conseguiram entender? Você passa a água por um campo magnético e o que esse campo magnético vai fazer? Desfazer os clusters, a água vai ficar leve, fácil de beber. Sabe aquela pessoa que não consegue beber água? Ah, eu não consigo beber água. Você vai conversar com a pessoa e falar assim, eu tomo no máximo eu tomo ali 1 litro de água por dia. Olha lá, né? Tem gente que não toma nem meio, né? Ah, eu não consigo beber água, porque eu bebo, fica pesada a barriga. Por causa disso, a água está cheia de cluster. Quando você desfaz o cluster, você tem facilidade de beber, é uma água leve, gostosa. É igual a água da mina, lá da roça, né? Vai lá na roça, lá na fazenda, né? Tem aquela mina, a água que sai dali da mina ainda não tem cluster. Imagina. Por isso que é uma água gostosa, saborosa, levinha de você beber. Entenderam a questão? Então, por isso precisamos passar a água por um campo magnético. A pergunta é, como que a gente faz isso? Aí que a Timol entra. A Timol desenvolveu um equipamento, um produto, que você vai colocar dentro da sua água que você bebe. Que é esses equipamentos que a gente está vendo aqui. Ó. É o Silocimol, esse azulzinho, que ele proporciona um fluxo magnético dentro da água. O fluxo magnético fica fazendo com que a água fique vibrando. E a água vai desfazendo os clusters e fazendo a hidrólise. O que acontece quando faz a hidrólise? Lembra lá que libera lá os íons, a hidroxila e o de hidrogênio? Aí entra esse verdinho aqui, ó. Tá vendo que lá dentro dele tem umas pedrinhas? Pedra de dolomita. É o top H+. Essas pedras de dolomita é que vai liberar o cálcio e o magnésio dentro da água para fazer os hidróxidos alcalinos. Então você passa a água por um campo magnético e proporciona a ela cálcio e magnésio. Aí ela forma hidróxidos alcalinos e desfaz os clusters. Aí você tem a melhor água possível para você beber. O que vai acontecer quando você bebe essa água? Obviamente, o seu organismo vai conseguir reagir melhor. Você vai hidratar a célula, você vai levar nutriente para dentro da célula. E olha o que acontece. Quando você leva o nutriente para dentro da célula, por meio da água, lá dentro da célula acontecem processos intracelulares. Esses processos dentro da célula soltam sujeiras, vamos dizer assim, né? Resíduos desse processo. Esses resíduos precisam sair de dentro da célula para ir ser filtrado no seu rim e jogar fora. O que faz essa sujeira sair de dentro da célula pela membrana? Água. Se você não bebe uma água boa, você não hidrata e não consegue tirar de dentro da célula os resíduos. É por isso que as pessoas vão adoecendo. Associado ao meio de vida que a gente tem, é uma combinação perfeita para a doença. Então, por isso que a Timol, esse projeto, ajuda demais a melhorar a saúde das pessoas. Por que melhora a saúde? Porque melhora a água que ela bebe. Ela bebe uma água de qualidade. Aí ela vai conseguir, então, melhorar a sua saúde. Efeitos da água magnetizada. Alcaliniza o organismo, como a gente mencionou. Aumenta a massa mineral óssea. Tem um estudo científico feito, apresentado nos Estados Unidos, com o silocimol e o top H+, confirmando a melhora, a produção de massa mineral óssea. Aumenta a oxigenação sanguínea e o aumento de minerais na água pelo top H+. Pois bem, então talvez agora você falou assim, muito interessante, mas quem é a Timol para falar que esse negócio funciona, né? Porque a Timol é quem? Vamos apresentar a empresa para vocês verem que é um negócio sério. É uma empresa séria
que desenvolveu esse produto, esse equipamento, há mais de 18 anos. Na verdade, 19 anos que essa empresa está no mercado trabalhando com esse produto. Então, isso mostra que é uma empresa sólida, uma empresa que realmente é séria. Inclusive, tem um atestado de idoneidade concedido pelo Congresso Federal. A gente vai ver ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse atestado de idoneidade, uma empresa idônea, séria. Não é uma... Inclusive, essa foto que vocês estão vendo aqui é a fachada da empresa, lá em Belo Horizonte. Em Minas, né? Uberlândia, tá aqui, ó. Sede própria em Uberlândia. É porque eu ainda não visitei lá, eu tô doido para ir lá, mas eu vou. Dentro em breve a gente vai aparecer lá. Sede própria em Uberlândia. Essa fachada que você está vendo aqui é a fachada da empresa, tá? Muito bem. Tem comprovações científicas. Será que essa hidrólise acontece mesmo? Tem comprovação científica. A gente vai ver aqui algumas coisas. E tem 47 artigos publicados no Google Acadêmico. Se você entrar no Google, aí você vai digitar assim, ó, Google Acadêmico. Aí vai aparecer um Google diferente, onde aparece ali publicações de estudos científicos. Aí lá você pode digitar silocimol. Você vai ver que tem 47 estudos sobre o silocimol e o Topega Mais, de como eles funcionam. E também tem a empresa, ela desenvolveu um sistema de treinamento e um método de trabalho próprio. A gente vai ver aqui hoje como que é esse método de treinamento e como que é o sistema de trabalho que a Timol desenvolveu. Está em mais de 20 países, já exporta esse produto para mais de 20 países, Europa, Estados Unidos, América Latina toda, e assim por aí. Inclusive a África também já foi produto para a África. E aí tá, o atestado de idoneidade, o termo de reconhecimento de idoneidade, concedido pelo Congresso Federal, lá de 1914. Ou seja, desde 1914 é uma empresa séria, uma empresa que foi atestada que é uma empresa que é idônea, não é charlatanismo. Tá aí, ó, a tecnologia é reconhecida internacionalmente. Olha os institutos que foram feitas a pesquisa para comprovar que essa hidrólise realmente acontece e que realmente forma ali os hidróxidos alcalinos. Na Unesp foi feito estudo, na APTA foi feito estudo. Esse instituto aqui, pessoal, Instituto Falcão Bauer, é um instituto internacional que faz análises e foi enviado equipamento para eles. Eles botaram na água, pegaram a água e fizeram análise da água. E chegaram à conclusão que realmente acontece a hidrólise e a formação dos hidróxidos alcalinos. Então, isso é uma tecnologia reconhecida e testada e aprovada. Está aí o nosso CEO, o seu Carlos Henrique, e o seu Carlos Henrique, lá há 19 anos atrás, ele teve uma visão, quando ele entendeu, ele viu que funcionava, ele fez esses testes todos que a gente viu aí em todos esses institutos, né? Ele tem uma missão de vida. Qual é a missão de vida dele? Diz assim o slide, olha, sabendo dos perigos de consumirmos água de má qualidade por longo período, o seu Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timol em 2004, com uma missão em mente. Olha a missão dele: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade, que hidrata de verdade. É o que ele fala para nós diariamente, ele quer que cada pessoa na face da terra tenha um equipamento desse na casa dele. Essa é a missão dele. E a gente está convidando vocês a ajudar a gente a cumprir essa missão, né? Levar esse produto para a casa das pessoas, porque as pessoas precisam de saúde e a baixo custo, né? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Agora, veja bem, aqui tem uma nota importante que eu queria destacar isso aqui, deixar bem claro para que não tenha nenhuma dúvida, tá? É assim, ó, o silocimol não tem o objetivo de curar doenças. O equipamento foi projetado para magnetizar, ó, mas sim de magnetizar a água. E a água magnetizada será um coadjuvante no tratamento da saúde e irá melhorar sua qualidade de vida ao reproduzir ou ao reduzir a acidez e os radicais livres no organismo. Entende? O equipamento, a gente não pega o equipamento e passa no corpo e põe na boca. Não. O equipamento não tem contato com as pessoas. O que tem contato com a pessoa é a água que passa por esse aparelho.
Por isso, como é um equipamento que não tem contato direto com as pessoas, ele é isento do registro pela Anvisa. Talvez você vai perguntar, mas não tem um registro da Anvisa? Não tem. Por quê? Porque ele não tem contato com a pessoa, ele não trata as doenças. Esse equipamento trata a água. E é a água boa é que vai melhorar a nossa saúde. Ok? Então é bom deixar clara essa situação, né? Como é que usa? Como que eu faço? Eu fiz o investimento, agora eu estou com esse produto, eu vou melhorar minha saúde, mas o que que eu faço com ele? Eu já falei, não vai passar no corpo, não vai pôr na boca, nada disso. Você tem que pôr na água que você vai beber. E como que você pode fazer isso? Olha de modo prático. Você pode usar numa squeeze, porque a gente tem um equipamento que a gente chama de mini, é um combo, um conjunto desses dois aparelhos, a gente chama de combo mini. Ele é pequenininho e ele vai dentro da sua squeeze. Você pode levar para qualquer lugar que você for. Ah, eu vou trabalhar, eu não tenho como levar uma garrafa de 2, 3 litros d'água para eu beber durante o dia. Você leva o seu dentro da sua squeeze. Chegou lá no seu trabalho, você esvaziou a squeeze, vai lá no bebedouro da empresa, coloca, passa ali 15 minutos aproximadamente, pode beber água normalmente, já está tratada, já está ionizada, já está trabalhada pelos aparelhos, ok? Se você já tem um filtro na sua casa, aquele filtro ligado na rede hidráulica, que gela a água, né, e assim por diante, não tem problema. Você pode adquirir esse adaptador que vai ficar entre a sua rede hidráulica e o seu filtro. E põe os aparelhos ali dentro. A água passa por ali, ela é tratada magneticamente, cria os hidróxidos alcalinos e vai para o seu filtro. Quando ela está dentro do seu filtro, ela já está tratada, é uma água de qualidade. Você pode adquirir um filtro conosco, né? A gente também tem esse hiperminer, que além de ter o combo, né? Os aparelhos que vai tratar a água magneticamente, ele tem, melhora retira, né? Metais pesados, retira o cloro, melhora o pH da água, é um filtro completo, perfeito. Se você tiver interesse em adquirir um filtro desse, a pessoa que te convidou pode te mostrar como você pode fazer isso, adquirir esse filtro. Ah, mas eu tenho um filtro de barro. Não tem problema. Você vai pegar os aparelhos e vai colocar lá na parte de baixo. Depois que filtra a água, ela está filtradinha, limpinha, bonitinha para você beber, só que ela está com clusters. Aí ela vai ser tratada antes de você beber. Aí você tirou daí, você pode botar na geladeira, você pode botar numa jarra, como essa aqui, por exemplo. Se você não tem um filtro, você pode filtrar e depois pega a água e põe na geladeira, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Você costuma tomar água in natura, ótimo, é até melhor beber água in natura do que água gelada. Mas não vamos entrar nesse detalhe, que você pode beber tanto gelada quanto in natura. Tira lá do filtro e bebe. Ou então você pode botar dentro da jarra. Pega uma jarra, põe os aparelhos dentro e dentro de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, dependendo do volume de água, né? Para entender melhor, esse aparelho pequenininho que você põe na squeeze, em 1 hora ele trata 3 litros de água. O combo mega, que ele chama, que é esse tamanho normal, ele trata 20 litros de água em 1 hora. Então, por isso você pode botar dentro do filtro que dá tempo dele fazer o trabalho, entendeu? A água vai filtrando e aí já vai trabalhando a água e você bebe. É bem prático, bem tranquilo de se fazer. Tá aí alguns resultados, ó, das pessoas que já usufruíram desse produto, que beberam a água tratada magneticamente. Tá vendo aí, ó, uma úlcera varicosa? Olha como é que era antes. A pessoa ficou 8 anos tratando. Sabe que você, talvez quem conhece, já viu alguém que tem ou se você tem, você sabe que uma úlcera varicosa, ela dificilmente cicatriza, né? Fica ali o tempo todo tomando remédio, medicamento, passando pomada, né? Tratando, e ela não fecha. Tá aí, ó, com 25 dias, usando a água, tá aí, ó, a úlcera já fechando. 25 dias nós estamos falando. Porque o organismo é muito poderoso. O problema é que a gente está maltratando ele, entendeu? Quando a gente bebe a água, a gente está ajudando o nosso organismo a se curar. Esse que é o segredo do negócio, né? Vamos ver um outro caso aí, ó. Essa jovenzinha, né? Que estava com essa doença de pele. Olha o que aconteceu com ela. Dá uma olhada no que aconteceu com essa jovenzinha, com essa criança. O que ela fez? Nada, gente. Bebeu água. Simplesmente bebeu água tratada, né? Essa psoríase aí, para vocês terem uma ideia, ela foi de um senhor que mora em Portugal. Os filhos desse senhor eram médicos, lá na Europa. Tratou dessa perna do pai deles por anos e não conseguiram resolver. Passou a usar água, a gente vê aí pelas datas aí, com 40 dias aproximadamente. Olha a situação da perna do homem. Que situação. O que ele fez? Água, gente.
Aí pode jogar a água também em cima, né? Não tem problema não, pode jogar água em cima, porque ela não vai mudar a acidez, pH da água não, entendeu? Então pode jogar ali que vai ser ótimo também, né? Para cabelo, unha, melhora, o seu organismo melhora por conta própria. Então, a gente viu aí, né, algumas... Ah, essa aqui é interessante. Porque talvez a gente pense assim, ó, alguns pensam assim, não, mas isso aí é efeito placebo. Sabe o que é um efeito placebo? Isso é um estudo que foi feito mesmo, né? Você dava lá a mesma coisa, a mesma medicação para pessoas diferentes e falava para ela que ia ter um resultado, para uma, falava para outra que ia ter outro resultado. E os resultados eram diferentes. Só porque você falou para a pessoa. O medicamento é o mesmo. Isso se chama efeito placebo, né? É um teste de placebo. O que acontece? Aí talvez pense, não, mas aí você toma água, falando que a água vai melhorar, que a água vai não sei o quê, acaba você melhora mesmo. Né? Você fica sugestionado que vai melhorar, né? Mas e os animais? Os animais, eles têm a consciência disso? Não tem, né? Tá aí, ó, um cachorrinho que estava ficando cego, tá vendo? Dá para ver o olhozinho dele aí branquinho, né? Isso aí acontece com alguns animais, né? Cachorro, gato, acontece também. Tava ficando cego. O que a dona fez? Adquiriu um produto desse e passou da água para o cachorro. Olha o resultado aí depois. Dá uma olhada no olhozinho do cachorro. Acabou o problema. Então isso não é porque foi sugestionado. O cachorro não é sugestionado. É porque a água atuou mesmo nas células dele, né? E ele melhorou a acidez e melhorou o excesso de radicais livres. Porque, afinal de contas, né, o cachorrinho também sofre com essas coisas, né? Porque eles também comem aquilo que a gente come, às vezes está comendo coisa dá para o cachorro, né? A ração que você compra hoje aí para dar para o seu animal, será que ela é realmente nutritiva? Será que ela tem tudo aquilo que se diz que tem? Né? Então é diferente, os animais hoje, o que eles comem hoje é diferente de antigamente também, né? Imagina um cachorrinho de roça, né, por exemplo, né? Ele dificilmente vai ter uma doença dessa, né? Porque é mais saudável, né? Come melhor. Pois bem, então a gente viu aí que não, não é sugestionável, né? Na realidade é a água mesmo que melhora a pessoa. Se você quiser pesquisar mais, você pode entrar no YouTube. Lá no YouTube você vai digitar Timol e vai acessar o canal oficial da Timol, essa página aí, ó. Você pode até gravar aí essa imagem, você vai entrar lá e você vai ver Timol. Lá você vai ver lives explicando de vários tipos de doenças, de patologias, os resultados que tiveram, né? Você vai ver alguns depoimentos, né? De pessoas que usaram e assim por diante. Inclusive, eu vou até mostrar agora para vocês um depoimento de uma enfermeira, uma pessoa da área de saúde, né? Vamos ver o que ela disse sobre o silocimol. Ela usa do produto, vamos ver aqui no depoimento que ela fala que usa, os problemas que ela tinha e qual foi o resultado por ela usufruir desse beber água tratada magneticamente. Vamos ver aqui. Meu nome é Fátima, eu sou enfermeira, sou formada há 35 anos, graduada, e faço uso do silocimol e do Top H+, há mais ou menos 1 ano e 2 meses precisamente. Quando eu comecei a fazer uso da água magnetizada, uma amiga minha me apresentou, eu não acreditei, mas eu topei a parada de experimentar. E eu tinha fibromialgia, pressão alta e diabetes. E graças a Deus, hoje eu não tenho mais absolutamente nada. Eu não tomo mais medicação para diabetes, eu não tomo mais medicação para pressão alta, a fibromialgia foi embora e eu vivo muito bem. A água magnetizada, ela estabilizou o meu organismo, ela estabilizou meu intestino, ela estabilizou o meu sono, ela estabilizou a minha parte emocional. Eu deixei de tomar Rivotril, que desde que eu tinha tido 2 infartos, eu vivia dependente do Rivotril. Hoje eu não tomo mais Rivotril há mais ou menos 6 meses, graças a Deus. Eu, meu marido e o meu filho mais novo, o Brad, fazemos uso da água magnetizada. O Brad, ele tinha carrapato, porque com esse pelo todo, com mais cuidado que nós tivéssemos, ele ficava com carrapato. Hoje, o carrapato até chega na pele dele, mas morre, porque o sangue do Brad é alcalino e o carrapato não sobrevive em ambiente alcalino. Então, gente, podem usar água magnetizada. Eu assino embaixo. Muito bem, viram aí?
Então, a gente está vendo, pessoal, que é algo real, é algo que funciona de verdade, né? Nós não temos dúvidas, tem comprovação científica, tem depoimentos. Você quer ver mais depoimento? É porque ela falou que ela tinha fibromialgia, problema de pressão, um monte de coisa, diabetes, né? E assim por diante. Se você quiser saber mais, ver mais depoimentos, anota aí. O site é aguamag, mag.com, só. Não põe BR, não. aguamag.com. Você vai entrar nesse site, lá está separado por patologias. E centenas de depoimentos de pessoas que usaram da água magnetizada e tiveram uma melhora considerável na vida. Não é uma melhorazinha não, tá? É na casa aí de 80% de melhoras que a gente consegue ter usando água tratada magneticamente. Vamos voltar então aqui ao nosso slide. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Antes de voltar aqui, eu quero fazer uma pergunta. Pelo que você viu até agora, você que é nosso convidado, né? Você acha que... Pensa aí na sua cabeça se você conhece alguém que precisa usar isso, usar essa água.